Olá, boa tarde. Quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Está no ar, Boletim Guará. Vamos de cara ver os dados gerais da Covid-19 no Maranhão. Primeiro, aqueles números gerais relacionados à quantidade de casos confirmados, 169.690. Recuperados, 160.328. 5.679 casos ainda ativos. Casos novos, ontem, quarta-feira, 777. Na Ilha de São Luís, 85. 18 na cidade de Imperatriz. 674 nas demais regiões. Agora, faço a chamada a atenção para o número de óbitos. São 3.683 óbitos no estado do Maranhão. No Brasil todo, o número de óbitos por conta da Covid-19 estava em queda nas últimas 4 semanas. No início desta semana, de terça-feira para cá, voltou-se a registrar uma curva ascendente, aumento no número de óbitos por conta da Covid-19. Isso merece uma reflexão por parte das autoridades sanitárias e das autoridades de saúde para saber o que pode ter levado a esse aumento de óbitos por conta da Covid-19. Foram as flexibilizações ocorridas nas últimas semanas? Houve algum acúmulo de pessoas no período do feriado de 7 de setembro? É uma reflexão que precisa ser feita pelas autoridades sanitárias, não só municipais e estaduais, mas também do âmbito nacional. Veremos agora como é que está as taxas de ocupação de leitos no estado do Maranhão. Falando agora sobre leitos, aí 27,63% dos leitos exclusivos para a Covid-19 estão ocupados na Grande Ilha, 27,63%, abaixo da metade, quase um quarto. Pouco acima de um quarto dos leitos está ocupado. 14,40% os leitos clínicos. Perceba que a taxa de ocupação de leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19 na Grande Ilha está baixa, bem pequena, 14,40%. E é bom frisar que alguns leitos já foram retirados. Tínhamos um número maior de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19, já foram retirados alguns leitos para pessoas com outras doenças, outras comorbidades, que não sejam somente a Covid-19. Mesmo assim, a taxa de ocupação é bem pequena, sinal de que aqui as pessoas ou estão tendo a Covid-19 de forma mais razoável, ficando somente isoladas em casa, ou a queda do número de casos tem contribuído para essa baixa ocupação. Já em Imperatriz, segue acima da metade dos leitos ocupados, tanto leitos de UTI como leitos clínicos. De UTI, a taxa de 51,85%, leitos clínicos, a taxa de 53,09%. Nas demais regiões, temos baixos também os números. Percebam que os leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19 nas demais regiões é de quase 10%, um pouco acima de 10%, 10,87%. Já os leitos de UTI, a taxa é de 16,28%. Seguindo em frente com o Boletim Guará, vamos falar agora sobre os incêndios. Ainda está em investigação a causa do incêndio que atingiu parte da vegetação na orla da litorânea. Acompanhe as imagens e o posicionamento do Corpo de Bombeiros. As imagens mostram como o fogo se espalhou rapidamente pela área de vegetação que fica na Avenida Litorânea. Cerca de 300 metros do espaço foram incendiados. Moradores que vivem em condomínios próximo ao local tiveram que sair dos imóveis. As chamas já estavam em grandes proporções. 4 equipes dos bombeiros foram acionadas. Por volta das 11 horas da noite, o incêndio foi controlado. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas do incêndio, que pode ter sido motivado de forma acidental ou intencional.
E se um incêndio dessa natureza, nós encontramos bastante dificuldade de apontar uma causa. O fato é que nós temos aqui certamente uma ação humana e uma grande concentração de pessoas, fluxo de pessoas, inclusive de carros. Então, não conseguimos determinar se houve uma causa acidental ou intencional. De modo que certamente está ligado a uma ação humana, às vezes de um lançamento de uma ponta de cigarro, ou então o uso do fogo inadequado, que acaba provocando um princípio de incêndio e gerando aí uma ocorrência de grande vulto como essa. Aqui no local ainda é possível ver as marcas e as proporções do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os meses de setembro e outubro ainda fazem parte do período de estiagem, o que aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. Os casos de incêndio são notificados com maior frequência no sul do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham com o monitoramento para evitar que áreas ambientais sejam devastadas. Nós estamos vivendo aí um momento, agosto, setembro e outubro são meses de estiagem e que a gente concentra o maior número de ocorrências aí no nosso estado. Então a região sul e sudeste, onde a gente tem aí o município de Balsas, município de Mirador, Fernando Falcão, essas regiões, nós temos muitas equipes trabalhando no combate a incêndio devido à concentração de focos de incêndio exatamente nesse bioma cerrado que abrange ali aquela região. Educação política popular e checagem de informações nas eleições de São Luís, repassadas em uma linguagem clara e fácil. Este é o trabalho que o coletivo Reocupa está desenvolvendo. O nome do projeto não poderia ser mais maranhense. Vambora, Marocá? A expressão tipicamente maranhense deu nome à nova campanha do coletivo Reocupa. E não se trata de uma medida para tomar conta da vida dos outros, mas para bem informar sobre o que pensam e pretendem fazer os candidatos que estão entrando na disputa eleitoral deste ano. O coletivo Reocupa, ele já tem a sua atuação em diversas pautas ligadas ao direito à cidade. Ele é um coletivo que instiga e estimula a participação da população nos debates das políticas públicas. O Rumbora Marocá vai funcionar da seguinte forma: os participantes do grupo vão levantar informações sobre o que os candidatos pretendem fazer pela cidade e mostrar se é possível ou não, inclusive destacando se aquela proposta é da alçada municipal. Vai fornecer mecanismo para que a população entenda os papéis dos cargos que estão em disputas e saber como cobrá-los. Quando o projeto se voltou para o plano de mídia, foi preciso agregar mais forças. Nesse momento, entra a Poliana Morim, jornalista e grande conhecedora das mídias digitais, para dar suporte de pesquisa e sistematização de dados. Então, o objetivo do Rumbora Marocá é fazer essa verificação, checagem de fatos. É uma metodologia já comum, existem algumas agências dessa natureza, agências de jornalismo investigativo com essa natureza em outros estados. O site oficial do Rumbora Marocá entrou no ar no último domingo e deve permanecer ativo inicialmente por um ano. É uma equipe que a gente pode chamar de multidisciplinar, por assim dizer. Então a gente tem esse núcleo formado por jornalistas, que é justamente para fazer essa apuração das informações que vão circular. Boas intenções como essa sempre vale a pena e é importante a população ficar atenta, porque a intenção do grupo de consultores é revelar as verdades e mentiras por trás de promessas dos candidatos e ajudar com a democracia ampla e que atenda a todos. Vamos marocar lá no site sempre para justamente saber como é que os candidatos estão se posicionando neste período de campanha, que vai começar agora, no domingo, dia 27. Começa. Lá para frente começa a propaganda na TV e no rádio, mas no domingo eles estão autorizados
a fazer a sua campanha de rua, inclusive com publicidade em veículos, distribuição de material, na internet também. Vamos marocar de vez em quando, tá certo? E nós voltamos já com o Boletim Guará. É um instante só, fique em casa. Estamos de volta com o seu Boletim Guará. O número de casos de violência contra crianças e adolescentes aumentou durante a pandemia. Nesses casos, o Conselho Tutelar tem um papel fundamental. Os dados impressionam. No Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de violência contra crianças e adolescentes ocorreram no ambiente familiar. Para tentar combater esse tipo de crime, os conselheiros tutelares atuam em comunidades de São Luís e verificam as denúncias. Segundo este conselheiro, que cobre a área São Cristóvão e São Raimundo, as denúncias aumentaram cerca de 30% durante o pico da pandemia de coronavírus. As crianças estão mais expostas nesse momento de pandemia, né? E por conta da imaturidade das crianças, às vezes por conta da idade, elas não denunciam, mas tem sempre algum vizinho, algum familiar que recorre ao Conselho Tutelar. Casos de negligência, abuso sexual e trabalho infantil nas feiras são as principais denúncias que chegam ao Conselho Tutelar. Os conselheiros atuam em 10 áreas da capital. O endereço e número de cada local está disponível no site da Prefeitura de São Luís. O órgão trabalha recebendo denúncias e encaminhando os casos ao poder público. Primeiramente, o Conselho Tutelar ele faz a constatação em loco. Ele vai até a residência ou local que a criança está naquele momento. Dadas as circunstâncias, o Conselho Tutelar faz a notificação ali verbal e já leva as crianças para fazer os atendimentos adequados, seja médico, seja de assistência social, se for preciso. Lá em cima. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD Covid 2019, divulgada pelo IBGE, traz dados sobre trabalho e saúde no estado. Em agosto, o número de pessoas desocupadas no Maranhão subiu para 445 mil. 47 mil pessoas a mais que em julho. Esse é o maior número registrado desde maio, quando teve início a série histórica da pesquisa. A taxa de desocupação atingiu 18,1%, um aumento de 1,4 ponto percentual, frente ao mês anterior, que teve 16,7%. Os tempos difíceis atingiram a vida da população, das pequenas empresas e autônomos, e também chegaram para a classe artística. Com o espetáculo montado, o grupo Chama Teatro faz campanha para pedir apoio para que a produção vá para os palcos. É preciso que as senhoras e os senhores estejam atentos. Por esse café-concerto passarão mulheres que rasgaram seus tempos. As portas dos teatros ainda permanecem fechadas por conta da pandemia de coronavírus. Mas por detrás das cortinas tem muitos artistas se preparando para voltar à cena. O grupo Chama Teatro, por exemplo, vem preparando um novo espetáculo que retrata a luta das mulheres artistas com foco nas vedetes brasileiras dos teatros de revistas de 1910 a 1950. A peça conta a história da Gigi, uma mulher que sonha em ser artista, mas passa por conflitos como desigualdade e problemas com a família. Situações do século passado e que até hoje muitas mulheres ainda sofrem diariamente. O que a gente quer com essa peça, além de mobilizar muitas mulheres no projeto, é contar a luta das mulheres artistas, né? Principalmente das vedetes do teatro de revista brasileiro, durante 1910 a 1950, que são atravessadas por problemas que ainda são tão atuais. O espetáculo conta com 30 pessoas na preparação e foi escrito por 3 mulheres. A pandemia impediu a estreia no primeiro semestre do ano. Agora o grupo conta com a solidariedade do público para arrecadar recursos para o grupo manter os custos. E apesar das dificuldades, elas não veem a hora de voltar aos palcos. A expectativa está a 1000, principalmente porque a gente está com uma campanha de financiamento para estrear o espetáculo ainda esse ano. Então, a gente sabe que a gente vai estrear esse formato, né? O tempo
é que vai dizer o tempo imediato, né? A expectativa tá grande, né? Demais. A gente tá louca para ganhar de novo o palco do teatro, né? Para retomar esse trabalho com o público, o encontro com o público mesmo, que é primordial para quem faz teatro. É isso, gente. Vamos apoiar a classe artística. E para apoiar os artistas, é só acessar o site www.cartaz, Cartaz, esse é o nome correto, desculpe, .me/revista de uma mulher só sem o acento. Tá vendo bem aí? O endereço ele é bem compridinho. Mas se você quer algo mais simples para compreender, basta acessar então o Instagram para ter mais informações. Você pode seguir o grupo por lá, @chamateatro. É bem mais simples. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. De volta ao Boletim Guará. Se você não tiver visto o que mostramos no primeiro e segundo bloco, tem um lugar para ver com calma. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens e edições de programas estão por lá. E se você quer ficar bem informado, vá até o nosso site, www.portalguará.com. Notícias de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, você confere no portalguará.com, que está com uma programação de cobertura para esse período eleitoral muito boa. Se você está a fim de ouvir uma programação selecionada, com música de qualidade e boa informação, não deixe de ouvir a Rádio Guará. O melhor time de locutores na melhor programação da melhor rádio online que você já viu e ouviu. A rádio que toca música informa você sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou vá pelos aplicativos de rádio TuneIn e Rádiosnet ou pelo aplicativo do Portal Guará. Várias formas para você acessar os nossos canais de comunicação. O Boletim Guará vai mostrar agora algo falando sobre inspiração, criatividade e sustentabilidade. Tudo isso está em um sabão que herda também a sabedoria popular. O item de higiene foi desenvolvido por estudantes do Centro Educa Mais Ipsilombacanga, localizado no bairro Fumacê. Quantas vezes você já ouviu que não há nada que a natureza não possa nos fornecer? Já tinha imaginado algo vindo da folha do mamoeiro? Ele foi a base para uma ideia de higiene, o sabão Ypsilon Limpé. Para entender a história, foi preciso ir até o Centro Educa Mais Ipsilombacanga, unidade de ensino integral localizado no bairro Fumacê, área Itaquibacanga. Lá, estudantes do 3º ano começaram a desenvolver pesquisas científicas e a produzir materiais no laboratório da escola. Em tempos de pandemia, onde a principal orientação é manter a higiene, os estudantes desenvolveram um novo sabão, feito a partir do óleo vegetal de cozinha que seria descartado na natureza. Aliaram a isso a ideia da avó do Isaac. Foi a partir de um relato dela que a folha do mamoeiro virou matéria-prima. A gente foi levar o sabão para ela validar, né? E ela disse, olha, lá no interior, as lavadeiras lavavam com a folha de mamão e espumava muito e a roupa ficava branquinha. E foi a partir dessa informação dela, né, da avó de um aluno nosso, vamos dizer, a sabedoria popular é que incentivou, que motivou ainda mais.
O sabão inspirado na sabedoria popular virou um motivo de orgulho para o Isaac. Falei até para a diretora, dizendo que a folha do mamão era muito boa, saboava demais, fazia as roupas ficar mais brancas, e nessa ideia que nós estamos construindo o sabão. Quem também teve uma inspiração dentro de casa foi o David. Apaixonado pela mãe e pela beleza que ela tem, foi estimulado a colocar todo o carinho pela mãe na produção de sabão. Admirador da beleza da minha mãe. Eu acho ela muito bonita, por eu amar ela e gosto de ver a forma com que ela se cuida e tal. Sempre chama a atenção dela para isso. Então, desde pequeno, eu já vim desenvolvendo o gosto pela estética. As ideias integram o trabalho conjunto de clubes criados dentro da escola. O Clube Verde tem as ideias de sustentabilidade, desenvolvendo fórmulas que se transformam em produtos, que vão ser comercializados para a aquisição de revistas em quadrinhos. Já o Clube da Leitura pretende levar essas revistas a quem não tem muita oportunidade de ler. Um bom leitor, ele viaja o mundo, né? Na literatura. Ele abre a mente sem sair do lugar e facilita os nossos jovens em todos os outros aprendizados. O Boletim Guará de hoje fica por aqui, mas antes de encerrar de vez a edição, quero lembrar a marca que este 24 de setembro de 2020 tem. Há 10 anos, o grupo alemão Scorpions fazia um show histórico em São Luís que atraiu um público imenso para a arena montada na Praia Grande. Milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil acompanharam o show que integrava aquela que seria a última turnê da banda, antes dos integrantes aposentarem o grupo. Eles até fizeram outros shows depois, mas o que importa é que este foi marcante para o cenário cultural do Maranhão, colocando São Luís na rota de grandes shows. Saudades de um show assim, né? Quem sabe no futuro, em breve, possamos ter. Fique com imagens deste show. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará. Logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixábio Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Paz bem a todos.